Capítulo 20. A mina. Por que vocês não são muçulmanos? Foi o que Ali quis saber em uma certa manhã, quando entrou em nosso quarto, parecendo estar um pouco entediado. Por que vocês não oram? Ele já expressara aquela confusão antes, perplexo pela ideia de que nossos dias não eram governados pelos horários rígidos das orações, enquanto os seus eram bem divididos em 5 partes. As horas entre os seus compromissos com Alá, desde o primeiro, no início da manhã, até o último, ao cair da noite. Devido à nossa indolência espiritual, Ali tinha certeza de que iríamos para o inferno. Ele nos dissera isso outras vezes também, ao condenar furiosamente quem éramos, mas hoje parecia estar menos agressivo. O dia já estava quente, mais quente do que o habitual. O ar em nosso quarto tinha um cheiro de pântano. Ali sentou-se, apoiando as costas contra a parede, e suspirou. É melhor orar, disse ele. Percebi que se estivéssemos em uma situação oposta, se Ali fosse o prisioneiro e fosse levado para longe de tudo que conhecia, ele conseguiria manter suas orações, viver de acordo com a ordem imposta pela sua fé. Assim como os meus próprios dias pareciam, cada vez mais, uma longa espera por algo que eu não sabia quando ocorreria, percebi que provavelmente havia algum tipo de força naquilo. Durante aqueles momentos, podíamos ouvir Abdi e os outros 2 somalianos prisioneiros recitarem suas orações em árabe no quarto ao lado. Falar sobre religião com Ali era algo que fazíamos com bastante cautela, e apenas durante seus momentos mais tranquilos, quando não estava destilando sua fúria sobre uma ou outra coisa. Nigel, em certo momento, chegara a dizer que nutria um certo apreço pelo budismo, mas Ali não demonstrara interesse. Sabemos orar, irmão, eu disse deliberadamente, evitando olhar para Nigel, que não fora criado com uma religião formal, e poderia se opor àquele argumento. Só temos que aprender mais sobre o caminho muçulmano. Perguntei a Ali se ele tinha algum exemplar em inglês do Alcorão, que pudesse nos emprestar, para que pudéssemos apenas dar uma olhada. Isso pareceu deixá-lo feliz. Vou procurar no mercado, disse ele, olhando para mim e depois para Nigel. Inshallah, haverá um. O mercado era uma área famosa na região central de Mogadíscio, um lugar onde as pessoas vendiam comida, suprimentos e armas. Antes de sermos sequestrados, eu perguntara a Arros se poderíamos visitar o lugar, e ele simplesmente rira. Impossível, dissera. O mercado é uma base para Al-Shabaab. Muito, muito perigoso para pessoas brancas. Inshallah, eu respondi para Ali. Eu estava flutuando em um balão de boa vontade. Devido ao tempo que passara no Iraque, eu sabia que para alguns muçulmanos, o salto do cristianismo para o Islã não era considerado tão grande. As 2 religiões adoravam o mesmo Deus sob nomes diferentes. A fé dos muçulmanos reconhecia Moisés e Jesus. Reconheciam também o Torá, os Salmos e os Evangelhos como revelações de Deus. Para se converter, era necessário declarar que Maomé era o profeta das Escrituras, aquele cujo caminho você estava pronto para seguir. Disse a Ali que eu havia lido a Bíblia várias vezes. Disse a ele que passara minha infância de joelhos e que meus avós eram muito religiosos. Ele entendeu imediatamente o que eu estava dizendo. Então, você já é 50% muçulmana, ele disse. Fez um gesto grandioso com uma das mãos. Precisa apenas dizer o Shahada, a declaração islâmica de fé. Então, irá para o paraíso. Nigel me encarou com um olhar feroz. Ele sabia o que eu estava fazendo e parecia não gostar nada disso. Havíamos conversado 1 ou 2 vezes sobre fingir que aceitávamos o Islã, pedindo para nos converter. Nigel era totalmente contrário à ideia, achando que seria um risco muito grande. Se fôssemos apanhados, fingindo seguir a religião deles, a coisa que levavam mais a sério do que qualquer outra coisa, disse ele, nós certamente seríamos mortos.
Tentei rebater aquele argumento. Nossos captores teriam que nos tratar bem se nos convertêssemos. Não teriam escolha a não ser nos respeitar por termos a mesma fé. Teriam que ser mais caridosos. Para mim, seria uma maneira de me distanciar da minha imagem de mulher ocidental. Minha liberdade, minhas viagens e meu trabalho, minha maneira de vestir e falar, minha vida desatrelada de um marido ou uma família, era uma provocação. Quanto mais cedo eu conseguisse me reinventar, melhor seria a minha situação. Ali se levantou. Bateu nas calças para remover a poeira que cobrira o piso quando ele se sentara. Então, saiu do quarto. Nigel olhou para mim irritado. De jeito nenhum, porra. Não faça isso, ele disse. Ele foi até o lado mais distante do quarto, cuidadosamente mantendo-se longe da parede coberta de mofo, mas também de mim. Como se aquilo fosse uma deixa, um alto-falante nas proximidades começou a funcionar, com as palavras um pouco embaralhadas. O muezzin, diferentemente do que ouvíramos no horário anterior, dessa vez parecia ser um homem mais velho. Limpou a garganta em frente ao microfone algumas vezes e começou o seu cântico de chamada para as orações. Nigel exalou profundamente e balançou a cabeça negativamente. Escute, você pode virar muçulmana se quiser, disse ele, mas eu não vou fazer isso. Não podíamos sequer cogitar a hipótese de nos separar. Eu sabia disso. Suspirei também. Nigel, o plano não vai funcionar assim, eu disse. Se eu fizer isso e você não fizer, eles vão me tirar daqui com certeza. É impossível que uma mulher muçulmana viva com um homem não muçulmano. Certo, disse ele. E isso foi tudo. Estávamos em um impasse. A conversão, como nós dois sabíamos, era algo muito sério. Tudo ou nada. Deixei o assunto morrer por ali. A janela do nosso quarto ficava aberta para arejar o ambiente, mas estava coberta por várias barras de ferro. Tinha vista para outra casa. De vez em quando, nós ouvíamos os sons da família que morava por lá. Crianças brincando, pais conversando, risos. Consegui enxergar rapidamente as costas de uma mulher, mas fiquei nervosa demais para chamá-la, preocupada com a possibilidade dela começar a gritar. Nossa única interação na janela era com um gato, uma criatura magricela e alaranjada que numa tarde pulou do beco para o peitoral da nossa janela. Tínhamos permissão para ir e voltar livremente ao banheiro que ficava no quarto ao lado. Lá, no alto da parede que ficava de frente para o prédio, do outro lado da privada, havia uma pequena janela. Uma fresta de 30 por 60 centímetros, cortada no próprio concreto para deixar que o ar fresco entrasse no banheiro. Nigel e eu logo descobrimos que se esticássemos nosso pescoço enquanto estávamos na ponta dos pés, poderíamos espiar por ela e enxergar uma pequena parte do terreno onde nossos captores passavam a maior parte do tempo. A janela do banheiro se tornou nosso portal, nosso aparelho de televisão, nosso canal de notícias. Era algo que precisávamos monitorar. Alternamos nossas visitas ao banheiro durante uma manhã, quando um novo homem surgiu no pátio, trazendo uma sacola plástica amarela. Era gordo, de meia idade e estava bem vestido. Caminhava com o corpo encurvado, como se sua barriga fosse pesada demais para ele. Como se durante toda sua vida fora magro e não houvesse se acostumado a carregar tanto peso. Cumprimentou Ali e o velho Yahya, do jeito costumeiro entre os homens somalianos, abraçando-os de um lado e depois do outro. Parou por um momento para inspecionar o terreiro e depois tirou da sua bolsa um enorme maço de dinheiro. Entregou o dinheiro ao capitão. Conversaram por alguns minutos antes que ele fosse embora. Foi assim que descobrimos que havia uma pessoa encarregada do dinheiro. Alguém que financiava a operação ou que entregava o dinheiro em nome de quem quer que estivesse financiando aquilo. Daquele ponto em diante, o homem viria até ali pelo menos uma vez por semana,
trazendo dinheiro e algumas mercadorias para os nossos captores. Uma ou duas vezes, nós o vimos trazendo uma panela enorme de comida caseira e deixando ali para os garotos. Passamos então a chamá-lo de Donald Trump. Pelo nosso buraco espião, observávamos os garotos praticando rotinas militares e exercitando o corpo para passar o tempo. Seguindo o exemplo do rapaz pesado e de pele escura, chamado Yusuf, eles faziam marchas, flexões de braço e de pernas e flexionavam seus bíceps como se estivessem segurando pesos invisíveis. Às vezes, o capitão Yahya arbitrava disputas de luta livre, interrompendo a ação ocasionalmente para demonstrar algum tipo de chave ou imobilização. Após algum tempo, nós passamos a chamá-lo de Skids. Os garotos, às vezes, reclamavam para nós, em particular, que ele era exigente demais, que os impedia de fazer várias coisas e que sempre lhes dizia não. Aquela janela me deu coisas para observar, mas não me trouxe esperança. Eu ficava na ponta dos pés até minhas panturrilhas começarem a latejar, tentando ver algo que indicasse a possibilidade de sair dali. A ideia de fugir parecia inútil. Havia muitas pessoas reunidas em um espaço muito pequeno para que alguma coisa assim pudesse acontecer sem ser notada. E havia somente um único ponto de saída: a portinhola no pesado portão de metal no canto do terreno. Os muros da propriedade eram encimados por arame farpado. Em algum ponto além dali, o muezzin, com sua voz encarquilhada, chamava mais de uma vez os fiéis, assinalando para todos que era hora de se levantarem e virarem-se na mesma direção. Em uma manhã, alguns dias depois de havermos discutido a respeito, Ali entrou no quarto trazendo 2 livros grossos encapados em couro azul marinho. As capas adornadas com arabescos dourados intrincados, e escritas em inglês as palavras: o Sagrado Alcorão. Ele entregou os exemplares para nós, com um orgulho visível, um para mim e outro para Nigel. Os livros eram novos. As páginas no interior eram finas como seda, e os versos estavam impressos em letras pequenas, o original em árabe de um lado e uma tradução em inglês no outro. A verdade é que eu teria devorado qualquer livro que me entregassem, qualquer coisa para ocupar a minha mente ansiosa. Mas o Alcorão, naquele momento específico, parecia ser um presente dos céus. Era como receber a cifra de um código complicado. Recebi permissão para conversar com a minha mãe 2 outras vezes nos primeiros 7 dias em que ficamos presos. As 2 ligações duraram menos de 1 minuto. Nenhuma delas serviu para passar qualquer informação além do fato de que eu estava viva. Nigel recebeu o benefício de uma única ligação para sua irmã Nick, com o mesmo objetivo. Concordamos que aparentemente não receberíamos ajuda nem seríamos soltos dentro de pouco tempo. Eu li o livro com a esperança de poder usar a religião deles para convencê-los a me libertar. Nigel e eu lemos durante horas, por vários dias e sem parar. Trocamos poucas palavras durante aquele tempo, manipulando os livros cuidadosamente e colocando-os na estante sob a janela quando comíamos ou íamos ao banheiro. Ao perceber que estávamos estudando o livro sagrado com tanto afinco, Ali permitiu que saíssemos ao terreiro por algumas vezes, indicando com um gesto que deveríamos nos sentar sobre uma mureta que cercava um mamoeiro raquítico. O lugar estava seco e quente. Os garotos relaxavam por toda parte com suas armas, ignorando nossa presença. Li o Alcorão página por página, tentando ignorar o medo que borbulhava dentro de mim. Procurava por linhas de raciocínio lógico, perspectivas sobre a mente dos meus captores. Cruzava um fragmento de informação com outro. O Alcorão era denso, poético em alguns pontos, ditatorial em outros, e suas mensagens frequentemente eram misturadas.
Havia muitos versos sobre a Rijad e os inimigos, junto de outros sobre a gentileza e misericórdia. O paraíso era oferecido como um fruto suntuoso. As mulheres, de maneira geral, eram descritas como esposas. A frase em árabe para prisioneiros ou escravos era: aqueles que a tua mão direita possui. O livro era explícito sobre o significado dessa possessão. Basicamente, você se torna propriedade dos seus captores. Havia versos dizendo que os prisioneiros devem ser tratados com gentileza e ter sua liberdade garantida, se demonstrassem bom comportamento. Outros versos deixavam claro que uma mulher cativa poderia ser livremente usada e explorada sexualmente. Em alguns versos, nos quais o Alcorão proibia os homens de fazer sexo fora do casamento, havia uma ressalva pequena, mas muito preocupante, exceto com aqueles que a tua mão direita possui. Teríamos que nos concentrar em demonstrar bom comportamento e apelar ao senso de misericórdia deles. O livro nos dava um pouco de poder. Dava-nos uma linguagem para usar, linhas de raciocínio para aplicar. Era como conseguir examinar o sistema operacional que controlava a vida dos nossos captores. Encontrei duas noções que pareciam capazes de fazer a diferença. Um crente não deve matar outro crente. E também, um escravo crente recebe mais leniência do que um escravo não crente. Nigel, eles não podem nos matar se nos convertermos, eu disse. Ele também havia encontrado os mesmos versos, mas continuava preocupado com os riscos. Eles perceberiam que a conversão era uma farsa, disse ele. Poderia insultá-los, era perigoso demais. Eu estava me lembrando do som que indicava uma lâmina sendo passada contra a garganta, que Ali fizera enquanto deslizava o dedo pelo pescoço, explicando como seríamos mortos. Eu estava disposta a ser falsa se aquilo pudesse nos ajudar em alguma coisa. Acordei na 11ª manhã do nosso cativeiro, sabendo que era hora de agir. Nada havia mudado. Tínhamos a sensação de que devíamos fazer alguma coisa, forçar algum tipo de mudança de energia do lugar. Nigel parecia estar perigosamente deprimido. Estava sentado em seu colchão, emburrado, lendo o Alcorão, quando Ali entrou no quarto. Quando Ali começou a falar sobre Alá e o Islã, como basicamente fazia, eu aproveitei o momento, dizendo as palavras antes que pudesse pensar duas vezes nelas. Acho que estamos prontos para dizer o Shahada, eu disse a Ali, baixando a cabeça para demonstrar modéstia e também para evitar olhar para Nigel. Ali pareceu ficar tomado pelo júbilo, tratando aquilo como uma vitória pessoal. Ele se ajoelhou e encostou a testa no chão. Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, exclamou Ali, repetindo a expressão 3 vezes. Pela primeira vez em 11 dias, eu senti que tinha alguma influência. Levantando-se outra vez, Ali me observou cuidadosamente. Eu estava suando, evitando abertamente olhar na direção de Nigel. Ali pareceu perceber a desconexão entre nós. Sua voz ficou severa e as palavras foram direcionadas a mim. Isso não é uma brincadeira, como você sabe, ele disse. É algo muito sério. Eu assenti, tentando parecer humilde e capaz de demonstrar uma piedade imensa. Sim, é claro, meu irmão, eu respondi. Nós entendemos. Está decidido então, Inshallah, disse Ali. Vocês podem se preparar. Às 11 horas, vocês se tornarão muçulmanos. Ele enfatizou as palavras com seu sotaque forte. Em seguida, saiu do quarto. Nigel ficou furioso por eu ter feito aquilo. Fechou seu Alcorão com força. Olhava para mim sem acreditar. Que diabos foi isso? Disse ele. Não vamos conversar a respeito? Nós já havíamos discutido, tive vontade de dizer. Nigel, temos que fazer isso. É loucura, eu sei, mas é uma maneira de continuarmos vivos.
Conhecíamos os riscos. No meu Alcorão, eu li a palavra que se aplicaria a nós, e que seria a nossa sentença de morte, se descobrissem que estávamos nos convertendo sem acreditar realmente. Hipócritas. Inimigos em meio ao grupo. Esses inimigos eram considerados muito mais malignos e perigosos do que aqueles encontrados no campo de batalha. O Alcorão dava instruções específicas para que todos os falsos convertidos fossem mortos. Eles são o inimigo, então acautela-te quando estiveres perto deles, dizia um verso. Que Alá os destrua. Voltando ao quarto, Ali nos disse para escolher peças dentre a nossa coleção esparsa de roupas e acompanhá-lo até o lado de fora da casa para que pudéssemos lavá-las no quintal. Apenas isso já trazia uma nova sensação de liberdade. Nossa boa vontade foi recompensada com sabonete. A obsessão dos muçulmanos com a limpeza do corpo serviria para melhorar a nossa situação, eu pensava. Nigel recolheu suas roupas e seguiu-me enquanto eu acompanhava a Ali, pelo corredor estreito, passando pelo quarto onde Abdi e os outros estavam aprisionados, atravessando uma pequena cozinha que não era utilizada e indo até a varanda de concreto em frente ao terreno. Quando eu me virei para olhar para Nigel, ele abriu um sorriso rápido e surpreendente. No que você está nos metendo, Amanda? Disse ele disfarçadamente. A pergunta, ao mesmo tempo, demonstrava carinho e amargura. Recordei rapidamente que a nossa história, o que começara a acontecer naquela primeira noite em que Nigel e eu nos víramos no terraço do hotel, sempre foi uma loucura, desde o início. Amor louco, confusão louca e agora talvez uma tragédia louca. O que aconteceria se eu não houvesse me apresentado? E se eu simplesmente houvesse passado por ele com a minha mochila, deixando-o onde ele estava? Tenho certeza de que na mente de Nigel, ele mesmo já havia reescrito a história e o seu final várias e várias vezes. Lentamente, nós esfregamos nossas roupas em um balde plástico sob sol quente, enchendo e reenchendo em uma torneira instalada embaixo de uma árvore alta e pendurando as peças para secar. Meus nervos formigavam. Apesar do calor, minhas mãos e pés estavam gelados. Ao lado de Nigel, eu demonstrava bastante audácia em relação a me converter, lembrando constantemente do quanto eu já conhecia sobre as culturas islâmicas. Entretanto, percebi agora que sabia muito pouco. Em relação ao Islã, eu não era nada além de uma turista curiosa. Sentia-me silenciosamente aterrorizada pela decisão que tomara. De volta ao quarto, cada um de nós recebeu uma lata de atum para o almoço. Alternamo-nos no chuveiro do banheiro. Penteamos nossos cabelos e vestimos nossas roupas limpas, que já estavam secas. Usei meu abaia por cima de minha velha camiseta regata e de um jeans masculino que eles me deram. Tudo isso cheirava abençoadamente a sabão em pó. Estávamos juntos naquilo, Nigel e eu. Era como se estivéssemos nos preparando para alguma espécie bizarra de casamento, aprontando-nos para cruzar um limite, para selar nossos destinos. Olhei para ele, mais limpo do que já estivera em quase 2 semanas. Os cabelos úmidos e cuidadosamente divididos em um dos lados da cabeça, com os olhos arregalados e uma expressão um pouco sombria. E senti uma chama antiga se reacender. Nigel estava com o início de uma barba, os pelos que lhe cobriam o queixo, fazendo com que ele parecesse mais velho, mais adequado ao purgatório monótono e empoeirado da casa e do terreiro murado. Quando fôramos um casal, eu imaginara inúmeras possibilidades para nós dois, inúmeras maneiras de como nossas vidas poderiam se desenrolar, juntas ou separadas. O que estava acontecendo era algo muito distante de qualquer coisa que eu pudesse haver imaginado. Dobrei o hijab sobre o meu queixo, de modo que estivesse firmemente ao redor do meu rosto,
com os cabelos cuidadosamente escondidos por baixo do tecido. Nigel vestiu uma camisa preta de algodão que lhe fora dada por nossos captores. Ali retornou ao quarto após renovar sua colônia e trocar de camisa. Para se tornar muçulmano, basta fazer uma declaração honesta sobre a sua fé. Não precisa acontecer em uma mesquita ou ser supervisionada por um imã. Não envolve uma cerimônia muito elaborada. A conversão é apenas uma questão de dizer 2 frases simples em árabe, embora o mais importante seja sentir a convicção daquelas palavras em seu coração. O que importa é a sinceridade. Nigel e eu ficamos em pé solenemente no quarto com Ali, enquanto ele recitava as palavras do Shahada em árabe, e nós repetíamos as frases em uníssono levemente dissonante. Fizemos votos de aceitar Alá como nosso único Deus e Maomé como seu mensageiro. O que eu senti naquele momento não foi uma sensação de rendição. Também não era rebeldia. Era simplesmente um movimento num jogo de xadrez, como um enxadrista em dúvida, que move um cavalo 2 espaços para frente e um lateralmente. Não era uma traição da minha fé, nem da fé de Nigel, nem da fé deles. Era uma maneira de nos sentirmos menos deslocados e assim ter menos medo. Estávamos fazendo o necessário para sobreviver. Quando tudo terminou, Ali deixou o quarto e todos os garotos se colocaram em uma fila. Em um júbilo, apertaram a mão de Nigel. Parabéns, disse Ali para nós 2. Outro garoto me cumprimentou com um movimento de cabeça e me chamou de irmã. O jovem Yahya disse alguma coisa em somali e Abdullah traduziu. Ele disse que vocês irão para o paraíso. Uma porta, talvez, acabara de se abrir. Em nossas novas vidas como muçulmanos, como Ali nos disse, não seríamos mais Nigel e Amanda. Deram-nos novos nomes. Nigel passou a ser chamado de Mohammed, e eu deveria ser chamada de Marium. Dentro de alguns dias, receberíamos novos nomes outra vez. Dessa vez, atendendo a um pedido nosso. Nossos sequestradores escolheram nomes mais próximos dos nossos nomes de batismo. Nigel seria chamado de Noah. Meu nome seria Mina. Eu viveria com aquilo por um longo tempo. Muito tempo depois, eu procuraria o significado daquele nome em árabe. A Mina era uma garota que, acima de tudo, deveria ser fiel e digna de confiança. Capítulo 21. Paraíso. Agora, nós precisaríamos aprender a orar. Daquele momento em diante, deveríamos orar sempre que nossos captores o fizessem. Era a primeira coisa que faríamos ao acordar e a última que faríamos antes de dormir. A conversão ao Islã nos dava a sensação de ser como uma travessia. Era como se por 11 dias, Nigel e eu estivéssemos flutuando em um navio ancorado em um porto e agora estivéssemos desembarcando, enquanto nossos captores permaneciam alinhados no atracadouro. Eu me sentia hesitante, desorientada. Os garotos eram bem mais receptivos, tratando-nos com uma cortesia renovada. Em vez de entrar e sair do nosso quarto sem qualquer aviso, eles permaneciam no corredor e esperavam que nós lhe dessemos permissão para entrar. Abdullah aparentemente assumiu o posto de professor para mim, enquanto Jamal ficou encarregado de Nigel. Passavam-nos tarefas e indicavam trechos do Alcorão para que memorizássemos. Fizeram com que anotássemos os movimentos das orações, polegares diante das orelhas, braço direito flexionado sobre o esquerdo e as palavras que deveríamos recitar no decorrer da oração. Tive a sensação de que aqueles ensinamentos eram uma forma de aliviar o próprio tédio que sentiam. Durante nossas lições, os outros garotos, às vezes, nos observavam pelo vão da porta, escutando conforme tropeçávamos nas sílabas do árabe, incapazes de esconder o quanto aquilo os divertia.
As orações muçulmanas são feitas em ciclos. Durante o dia, dependendo do horário, você passa pelo ciclo 2, 3 ou 4 vezes. Não muito diferente de fazer as saudações ao sol na yoga. Cada oração inclui movimentos. Você fica de pé, ajoelha-se, encosta a testa no chão e senta-se sobre os calcanhares, em contemplação, antes de começar tudo outra vez. Você recita os versos corânicos que mencionou. Cada ciclo começa com os mesmos 7 versos do primeiro capítulo, mas eles se expandem e incluem outros capítulos. Os muçulmanos mais devotos podem citar versos de toda a extensão do Alcorão, pois memorizaram cada um dos 144 capítulos do livro, mais de 6.200 versos no total. Eu orava de maneira desajeitada. Colocava os polegares diante das orelhas no ângulo errado, ou me esquecia de manter os dedos dos pés sobre meu corpo, quando encostava a testa no chão. As palavras em árabe se misturavam na minha cabeça, já que eu não sabia o seu significado. Havia algumas poucas frases que eu aprendera quando morara no Iraque, mas em sua maioria estávamos aprendendo sílabas em vez de sentenças, juntando-as como as contas em um colar, 1 ou 2 palavras de cada vez. Eu reconhecia a gentileza que aquelas palavras podiam carregar em si, a elevação e a queda das palavras, como os versos poderiam fluir como se fossem ondas. Até que um deles ficou preso na minha cabeça e recusou-se a sair. Abdullah percebeu a interrogação no tom da minha voz. Ele se inclinou para a frente por uma fração de segundo. Não, esbravejou. Errado. Não era um professor paciente. Em relação à pronúncia do árabe, minha cópia do Alcorão não ajudava em nada, pois o árabe era apresentado em caracteres indecifráveis, sem que nada fosse descrito foneticamente. Assim, Abdullah entoava as orações sem perder o fôlego, e eu rabiscava anotações em meu caderno para que pudesse praticar tudo aquilo depois. Do outro lado do quarto, Jamal estava sentado ao lado de Nigel, com os joelhos erguidos em frente ao corpo esguio, guiando-os pelos novos versos com bastante cuidado e atenção. Olhei para Abdullah. Pode dizer essa última parte novamente, por favor? Mais devagar? Ele negou com um movimento de cabeça e levantou-se, aparentemente indicando que nossa lição estava terminada. Você é má, Mina, ele disse, com a expressão grave, indicando Nigel Noah com o queixo, como se ele fosse o aluno modelo, o preferido. Em seguida, repetiu o verso em uma última torrente implacável de palavras em árabe. E logo depois, contente por seu próprio talento na pronúncia do inglês, disse de maneira clara e lenta: Você é uma mulher muito estúpida. Uma das características do Islã é que o paraíso sempre atrai os fiéis. A vida é orientada em relação à pós-vida. Quaisquer prazeres que você recuse nesse mundo, quaisquer confortos, riquezas ou belezas que estejam ausentes dos seus dias e anos, você os encontrará ao entrar no paraíso, onde a dor, a penúria e a guerra desaparecem totalmente. O paraíso é um jardim vasto e perfeito. É um lugar onde todos vestem lindos mantos, onde há imensos banquetes e sofás confortáveis decorados com joias. Há árvores, montanhas e vales frescos cortados por rios. O paraíso é tão perfeito que ali as frutas nunca apodrecem, e uma pessoa terá 33 anos para sempre. É a linha de chegada para toda a miséria terrena, o portão de entrada para a felicidade perpétua. De acordo com o Alcorão, anjos aguardam em cada um dos seus 8 portões, saudando os recém-chegados. Que a paz esteja contigo, pois perseveraste com paciência, dizem eles. Agora, quão excelente é a residência final. Quanto mais eu lia sobre o paraíso, mais compreendia que era exatamente aquilo que os garotos esperavam.
o objetivo que desejavam alcançar pelas suas orações, como se tivessem um enorme e distante plano para realizar seus sonhos, ao qual deviam se dedicar diariamente com devoção até que chegasse a hora de se encontrar com os anjos. Por sorte, meu Alcorão vinha com anotações. Passagens diferentes eram acompanhadas por longas notas de rodapé em inglês, citando textos antigos que registravam o que o profeta Maomé fizera, dissera e ensinara durante toda a sua vida. Para mim, lendo em nosso quarto de concreto na casa elétrica, as notas de rodapé ajudavam a responder algumas das minhas perguntas. Contavam pequenas histórias bastante instrutivas e, junto com o Alcorão, deixavam claro que aquilo que uma pessoa fez nessa vida tem uma importância enorme na próxima. O paraíso, dizia-se, tinha 7 níveis, e cada nível era subdividido em 100 degraus, onde os lugares mais altos estavam reservados para as pessoas mais justas. Os garotos na nossa casa, sem nada para distraí-los e sem qualquer responsabilidade, além de vigiar Nigel e a mim, estavam tentando conseguir um bom lugar no pós-vida. Tinham muito tempo para desenvolver sua fé, para investir em suas virtudes enquanto esperavam pelo dia do juízo. Se Abdullah tinha qualquer desconfiança em relação à minha sinceridade como muçulmana, não a demonstrava. Em vez disso, passava horas sentado à minha frente, escutando-me falar árabe com uma concentração intensa e implacável, os olhos fixos no meu rosto, enquanto eu progredia a passo de bebê com minhas recitações. Se eu conseguisse recitar por alguns minutos sem gaguejar ou fazer uma pausa, ele me elogiava. Você é muito inteligente, ele dizia. Isso é bom. Mas era apenas uma questão de minutos, geralmente até eu fazer alguma coisa errada. Então, o humor de Abdullah mudava instantaneamente. Ficava furioso com meus erros, fervendo com uma raiva renovada. Quando eu olhava para ele, tentando compreender o que fizera de errado, ele gritava: "Baixe os olhos!" E frequentemente erguia a mão, ameaçando me bater. Suas mãos, eu percebi, eram anormalmente grandes. Quando ele saía, Nigel e eu comentávamos sobre a possibilidade dele ter algum problema mental, ou de apenas sentir prazer por estar em uma posição dominante. De qualquer maneira, ele parecia acreditar que era meu dono. Quando a 3ª semana do nosso cativeiro começou, senti-me grata pelo desafio de aprender uma nova língua e uma nova religião. Ajudava a preencher os dias. Quando ficávamos a sós, Nigel e eu comparávamos nossas anotações sobre o que estávamos descobrindo no Alcorão. Ele estava focado na ideia de que Allah tinha muitas regras em relação às promessas e aos juramentos. Se você jurasse alguma coisa em nome de Allah, era obrigado a cumprir a promessa. Seu objetivo era fazer com que um dos líderes do grupo jurasse em nome de Allah que nos libertaria. Mesmo nas horas mais altas da madrugada, eu podia ouvir o grupo de garotos continuando a recitar versos do Alcorão enquanto estavam sentados no terreno, com suas vozes se entrelaçando em um longo murmúrio. Perguntava a mim mesma como eles conseguiam se concentrar tanto. Será que suas crenças realmente eram tão arraigadas? Eu esperava que um dos guardas mais velhos, o capitão ou Ali, conduzisse as orações, mas aquela função recaía sobre o pequeno e sereno Hassan, que aos 16 anos era um dos membros mais jovens do grupo. O pai de Hassan, conforme Jamal nos explicou, era um imã em uma mesquita. Assim, Hassan conhecia mais sobre o Alcorão do que qualquer outra pessoa na casa, e era encarregado de conduzir as orações, ficando na frente do grupo voltado para a Meca, e guiando os recitais, enquanto os outros se agrupavam em filas atrás dele. Pelo vitrô do banheiro que usávamos para espiar o exterior da casa, eu o vi assumir o papel de um homem idoso. Entoava as orações em uma voz alta e clara, exagerando os movimentos das mãos para que todos pudessem fazer o mesmo.
Esperava-se que Nigel e eu orássemos em nosso quarto, com Nigel à minha frente pelo fato de ser homem e, portanto, o líder entre nós. Com certa frequência, Jamal vinha ao quarto e convidava Nigel para se juntar aos outros no terreiro. Nigel compreendia que não podia negar e também que era uma chance de respirar ar fresco. Ele olhava para mim com um ar de culpa, sabendo que por ser mulher, eu provavelmente nunca seria convidada para orar fora da casa. Em seguida, ele saía. Deixada sozinha no quarto, eu ignorava completamente as minhas orações, sabendo que meus captores estavam ocupados e não me importunariam. Ficava feliz simplesmente olhando para uma parede. Isso não é nada bom, disse Donald Trump em uma noite em que entrou no nosso quarto, vendo os nossos colchões sujos e esfarrapados e o mofo perto que estava cobrindo a parede do fundo. Vocês não podem manter seres humanos nessas condições, disse ele. Vestia uma camisa social cor-de-rosa, de mangas longas e calças largas, com a barra feita 1 palmo acima de seus calcanhares, para que o tecido não tocasse o chão. Ele pisou em uma barata que atravessava o piso. Apesar daquela desaprovação fingida, Donald era um dos líderes do grupo que nos mantinha presos. Tínhamos certeza daquilo. Ele vinha até a casa a cada 5 ou 6 dias para trazer mantimentos comprados na cidade. Ali, por razões que nunca viríamos a saber, desaparecera em algum ponto da 3ª semana. O verdadeiro nome de Donald Trump era Mohammed, mas já tínhamos um Mohammed na casa. E além disso, era ele quem lidava com o dinheiro na propriedade, e era mais ocidentalizado do que os outros. Seu inglês não era perfeito, mas sabia conversar bastante sobre o mundo. Alinhava-se comigo e com Nigel, compartilhando histórias sobre longas viagens que fizera pela Europa. Disse-nos que vivera na Alemanha por algum tempo. Rememorava com saudades o azeite de oliva na Itália. Como o seu sabor era melhor do que o azeite de oliva de qualquer outro lugar do mundo. Vira muitas coisas. Conhecia as coisas. Queria que soubéssemos que ele sabia das coisas. Parecia pensar que aquilo o colocava num patamar diferente dos outros homens. Naquela noite, ele surgiu com 2 latas de Coca-Cola à temperatura ambiente e as entregou para nós. Ele se agachou para conversar, com o rosto iluminado pela lâmpada que estava no teto. Essas pessoas, vocês sabem, elas não têm qualquer instrução, disse ele. Só querem dinheiro. Não temos dinheiro para dar a elas, eu respondi. Não existe dinheiro. Bebia a minha Coca-Cola lentamente, como se fosse um coquetel. Donald Trump ergueu os ombros e depois deixou-os cair. Se dependesse de mim, vocês seriam soltos em 1 semana, ele disse, sorrindo e inclinando a cabeça. Não, seriam soltos em 1 hora. Eu não acreditava nele, de maneira alguma. Já avançávamos pelo meio de setembro, aproximando-nos do aniversário de 1 mês do nosso sequestro. Também era o Ramadã, o mês sagrado. O Ramadã tinha a função de reforçar a pureza e a paciência. Havia mais orações. Todos jejuavam enquanto o sol estivesse no céu, uma condição que não fazia muita diferença para Nigel ou para mim, já que estávamos comendo apenas 2 vezes por dia. A cada manhã, antes do sol nascer, recebíamos algumas coisas de Hassan ou Jamal. Geralmente, eram latas de atum e um saco plástico que continha algo que parecia ser pão de cachorro-quente. Embora, em um país muçulmano, o Alcorão proibisse o consumo de carne de porco. Aqueles pães com certeza receberiam algum outro tipo de recheio. Comíamos sem quaisquer entusiasmo e não voltávamos a comer até a noite cair, quando uma refeição similar chegava. Meu corpo não demonstrava nenhum interesse na comida que me era oferecida. Meus músculos estavam ficando flácidos, após passar várias semanas sentada.
Bebíamos água e esperávamos ansiosamente pelo chá, energizante em sua doçura, que acompanhava as nossas refeições. O meu desejo mais forte era por um simples tablete de chocolate. Às vezes, enquanto Nigel tirava uma soneca em seu colchão, eu lhe contava longas histórias que inventava. Contos de fada pessoais que sempre culminavam com a ocasião em que eu encontrava um lago enorme feito de chocolate meio amargo ou uma enorme pilha de M&Ms, e eu comia tudo aquilo sozinha. Outras vezes, eu fazia perguntas. Você prefere comer uma fatia de bolo de chocolate ou um sundae coberto com calda de chocolate quente? Um sundae coberto com calda de chocolate quente ou um saco de bombons Hershey? Nigel não respondia, e eu não me importava. Abanava o ar para tentar me refrescar. Na minha versão do paraíso, o ar era sempre frio, e os rios eram feitos de doces e confeitos. Enquanto isso, o suor se acumulava dentro das taças do meu sutiã, esquentando meus seios até que a pele ficasse irritada e em carne viva. Nigel não usava calças havia várias semanas, tendo adotado o saiote para homens dos somalianos para se manter fresco. Recentemente, eu havia parado de usar jeans e o abaya preto. Em vez disso, cobria-me com um vestido longo e disforme feito de poliéster, que Donald Trump trouxera durante uma de suas visitas. Não conseguia remover o meu sutiã. Dava-me uma sensação de proteção. Antes de sair do nosso quarto, quando vinha visitar a casa, Trump sempre nos perguntava do que precisávamos do mercado. Prevendo a pergunta, eu fiz uma lista em meu caderno para entregar a ele na próxima vez que aparecesse, acrescentando alguns objetos fantasiosos para me divertir um pouco com a situação. Sabonete, aspirina, barras de chocolate, bicicleta ergométrica, cotonetes para limpar os ouvidos e uma televisão. Ele estudou a página quando eu entreguei, parecendo estar confuso. Apontei para cada um dos itens e pronunciei as palavras vagarosamente. Bicicleta ergométrica. Ah, sim, disse ele, sem querer demonstrar sua falta de conhecimento se admitisse que não compreendia aquilo. Acha que consegue encontrar uma dessas no mercado, Mohammed? Sim, acho que sim. Alguns dias depois, ele nos trouxe o sabonete e alguns comprimidos de paracetamol, tão grandes que pareciam ter sido feitos para cavalos, mais um pacote de cotonetes e uma pequena tesoura para que Nigel pudesse aparar sua barba. Pedi um novo sutiã Trump e alguns livros em inglês para que pudéssemos ler. Na verdade, Nigel e eu implorávamos por livros. Mais do que os nossos corpos, nossas mentes estavam começando a definhar. Havia outra coisa que eu precisava discutir com Trump. Sentia arrepios só de pensar naquilo, mas estava se tornando necessário encarar a situação. Minha menstruação estava atrasada havia 2 semanas. Lembrava-me do caso que tivera com o chefe de reportagem de coração instável antes de sair de Bagdá. Um fragmento de distração para o corpo. A única concessão à minha carência em uma zona de guerra. E agora, naquela que era provavelmente a pior situação imaginável, parecia que eu precisaria encarar as consequências. Nunca engravidara. Então, não fazia a menor ideia de qual seria a sensação. Será que a dor nos meus quadris poderia ser algum tipo de sintoma? Será que o mal-estar que eu sentia, suando durante aquelas tardes quentes, não tinha nada a ver com o lugar onde eu estava, e tudo a ver com o princípio de uma vida, outro pequeno refém dentro de mim? Eu não sabia o que aquilo significava, ou como poderia me sentir a respeito. Sabia apenas que era um segredo que eu não podia, ou não devia tentar esconder. Demonstrando sensibilidade, Nigel pediu permissão para deixar o quarto para que eu pudesse conversar a sós com Trump. Discutimos como eu deveria apresentar a questão, pensando que seria melhor que Nigel
não estivesse presente. Imaginei como Trump já vivera na Alemanha, seria o menos propenso a receber a notícia sem invocar qualquer tipo de desgosto ou repúdio moralista. Ainda assim, eu me preocupava com o que ele poderia fazer. Em sua testa tinha uma marca de oração, uma calosidade escura e de aparência rugosa, causada pela frequência e pelo vigor com que ele encostava a cabeça no chão. Alguns muçulmanos devotos cultivavam essas marcas como uma fonte de orgulho, um sinal de devoção. Mohammed, eu disse, com um certo vacilo na voz. Tenho algo para contar. Observei que o rosto dele ficou sério, percebendo a preocupação na minha voz. Não havia como voltar atrás. Antes de eu me tornar uma boa mulher, uma mulher muçulmana, eu tive relações sexuais fora do casamento, com uma pessoa em Bagdá. Baixei os olhos para o chão antes de continuar. Expliquei a situação como se alguém que eu mal conhecia, a infiel que eu era antigamente, houvesse tomado meu corpo e o levado para uma noitada cheia de responsabilidades. Só preciso saber se haverá um bebê, eu disse. Acrescentei um Inshallah para tentar melhorar a situação, sem saber qual seria o resultado mais desejável. Será que eu estava dizendo, pela vontade de Deus, espero estar grávida? Ou, por favor, preciso apenas saber se a resposta é sim ou não. Eu tinha 27 anos. Não queria ter um bebê, especialmente uma criança cujo pai fosse um homem com a qual eu fora para a cama uma única vez, pelo fato de me sentir profundamente, pateticamente solitária. Acima de tudo, não queria estar grávida na Somália. Mesmo assim, a partir do momento em que fôramos emboscados na rodovia, todas as regras foram reescritas e todas as prioridades foram reorganizadas. Imaginei que talvez uma gravidez a ajudasse a nos libertar. Talvez essa condição me transformasse em uma bomba relógio em contagem regressiva. Minha mente já girava em círculos. Imaginei que pelo menos eles teriam que me levar a um médico, e eu poderia implorar ao médico que entrasse em contato com as autoridades. Quando comecei a pensar naquilo mais profundamente, não sabia se haveria qualquer autoridade na Somália capaz de nos tirar dali. Trump recebeu a notícia sobre o meu dilema com tranquilidade. Certo, 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 disse ele, parecendo estar incomodado, mas não exatamente irritado. Sentia-me como se fosse uma adolescente, confessando-se para o seu pai. Bebês são uma bênção de Alá, ele falou. Alguns dias depois, ele retornou com um saco de papel. Dentro do saco havia um pote plástico com uma tampa que podia ser rosqueada, para selá-lo completamente. Para o seu pipi, ele falou. Nigel e eu rimos às escondidas da palavra pipi quando ele saiu do quarto. Onde será que ele aprendeu aquilo? Ríamos de absolutamente tudo que podíamos. Qualquer pum ou soluço que soltássemos. Qualquer coisa estranha que um de nossos captores dissesse. Se não fosse assim, não haveria nada que nos fizesse rir. Além do pote plástico, Donald também nos trouxe um material de leitura em inglês. Coisas que ele encontrara em alguma barraca no mercado. Havia um catálogo de cursos universitários para alunos malaios, impressos pelo Comitê Britânico de Educação em Kuala Lumpur. Fora publicado em 1994 e trazia uma lista de cursos para alunos de intercâmbio em várias universidades do Reino Unido. Recebemos também 2 ou 3 livros manchados com histórias para crianças muçulmanas e uma apostila sobre interpretação de textos. Inexplicavelmente, ele também nos trouxe um relógio digital preto, masculino e de aparência barata fabricado na China. Como se saber a hora do dia pudesse melhorar a nossa vida. Rimos de tudo aquilo antes de cair novamente no silêncio moroso que governava a maior parte do nosso tempo. Quando estava pronta, fui até o banheiro. Urinei no pote.
Apertei a tampa para fechar o recipiente e o entreguei de volta a Donald, que entrou em seu carro e então foi embora. Naquela noite, quando fiz minhas orações, não tinha certeza da verdadeira razão pela qual estava rezando.